Sejam bem-vindos a mais um bate-papo científico de alto nível. Já deixe o seu like para que este conteúdo chegue a mais gente, comente alguma dúvida ou sugestão, garanto que os moderadores irão ler tudo, e compartilhe com seus colegas para depois conversarem, debaterem e se aprofundarem no tema. Esta conversa é um estímulo passivo para você se acostumar com o tema, despertar a curiosidade. Ouça quantas vezes quiser, até ter a certeza de que entendeu e de que reteu o suficiente para ensinar ao interno. Depois, é só abrir o livro-texto e deslizar bem mais fácil na compreensão. Ouçam os áudios da playlist no trânsito, na academia, no plantão ou antes de dormir. Agora, larga o Instagram, ajusta o fone de ouvido e, sem mais distração, vamos para o nosso tema de hoje, que será Fraturas da diáfise do húmero, segunda parte. Senta que lá vem história. É isso aí. E muito obrigada por me receber novamente para esse nosso mergulho profundo no tema. O húmero sempre foi aquele osso benevolente, sabe? Aquele onde a gente achava que qualquer coisa cola. Mas a ortopedia moderna virou esse conceito de cabeça para baixo. Virou totalmente. Durante décadas, a escola clássica ensinou que a diáfise humeral perdoa quase qualquer deformidade. Mas a gente vai ver hoje que o clássico brace de Sarmiento, que todo mundo prescreve quase no automático no pronto-socorro, pode estar arruinando a biomecânica fina dos pacientes. Com certeza. Hoje a gente precisa entender a fundo a biomecânica da fratura e, claro, a biologia da consolidação. As indicações cirúrgicas estão passando por uma verdadeira metamorfose, né? Exato. Nosso objetivo aqui é dissecar as opções. Então vamos focar nos ângulos radiográficos precisos, nas vias de acesso e naqueles diferenciais que separam o cirurgião sênior do resto e que, aliás, despencam na prova do TEWAT. Perfeito. Vamos explorar aquelas zonas de perigo anatômico e as armadilhas dos implantes, porque hoje o raciocínio clínico para decidir quem vai para a mesa de cirurgia e quem vai para casa com uma órtese mudou muito. E para começar, vamos questionar esse dogma do tratamento conservador. A gente sempre ouviu que a diáfise humeral aceita bem desvios, mas na prática, onde exatamente a gente traça a linha do que é, digamos, aceitável? Quais são os limites numéricos que a gente precisa ter na cabeça? Bom, os números precisam ser visualizados no espaço tridimensional. Para angulação anterior ou posterior, o limite máximo tolerado é de 20 graus. 20 graus para P? Isso. Já para o desvio em varo, a tolerância é bem menor. Fica numa média de 9 graus, principalmente naquelas fraturas transversas. 9 graus é quase nada, né? Quase nada. E a rotação não deve exceder 30 graus. Além disso, o encurtamento do membro tem que ser contido em, no máximo, 3 centímetros. E o tratamento conservador exige que a solução de continuidade seja aguda, fechada, isolada, e esse é o ponto-chave, num paciente colaborativo e deambulador. E aí a gente entra na mecânica do brace funcional de Sarmiento, que dominou a ortopedia. Mas a impressão que dá é que, o residente no PS aplica o brace achando que ele funciona como um gesso comum para imobilizar o osso, sabe? A física por trás é outra. É completamente diferente. O brace não imobiliza o osso diretamente, ele cria um cilindro hidrostático. Um tubo de pressão. Exato. Imagina o braço como um tubo cheio de líquido e tecido. O braço comprime o ventre muscular e essa pressão dos tecidos moles estabiliza os fragmentos no centro. É por isso que imobilizar as articulações adjacentes é um erro conceitual na técnica de Sarmiento. Tem que deixar o cotovelo e o ombro livres. Livres. A contração muscular durante aquele movimento pendular precoce, somada à gravidade, é um motor que alinha a fratura. E, historicamente, isso dava uma taxa de consolidação impressionante de 94,5%, com uma média de 9 semanas e meia para lesões fechadas. Só que nem tudo se resolve só apertando o músculo, né? Tem armadilhas biológicas. Por exemplo, por que as fraturas de traço simples, as tipo A da classificação AO, apresentam uma taxa de pseudoartrose tão assustadora com o conservador? Bate ali nos 15,4%. Essa é a maior armadilha. Parece contraintuitivo, né, um traço simples falhar mais, mas a biologia explica.
Uma fratura cominuída tipo C tem uma energia muito alta envolvida, gerando um hematoma fraturário gigante, cheio de células osteoprogenitoras, e a cominuição dissipa o micromovimento. Absorve o impacto ali no foco. Isso. Agora, o traço simples, o tipo A, tem uma área de contato osso-osso muito pequena e um hematoma restrito. Quando você põe no brace, esse foco sofre um cisalhamento excessivo muito além do que a biologia tolera para formar o calo mole. E aí, falha. Certo, vamos descompactar isso. A regra, então, é que a ausência de calo com 6 semanas é alerta vermelho, certo? Indicação para otimização com lipos, que é ultrassom pulsado, e vitamina D. Alerta vermelho absoluto, sem dúvida. E mesmo quando consolida, eu quero bater na tecla do tolerar bem deformidades. Aquele estudo cadavérico do Crespo e equipe provou que a consolidação viciosa destrói a habilidade da mão de alcançar marcos espaciais. Não é só ficar feio, a biomecânica fina vai para o espaço. Vai para o espaço porque o que explica isso mecanicamente é a perda da rotação externa do ombro. Isso foi escandalosamente ignorado no passado. O próprio Sarmiento relatou que 45% dos casos perdiam rotação externa. Nossa, quase metade. E culpavam a cápsula, né? Exatamente. Antes da tomografia achavam que era contratura capsular. Hoje a gente sabe que é o desvio rotacional não corrigido no foco da fratura. E além da perda funcional, trabalhos como o de De Vizers mostram a questão estética. O braço fica torto e a insatisfação do paciente é gigante hoje em dia. Então, se o conservador falha biologicamente em mais de 15% nas tipo A e os desvios roubam a função da mão, a gente precisa mudar o plano. Quando o cirurgião joga a toalha, e parte para a indicação cirúrgica primária. As indicações absolutas não deixam margem para dúvida. Operação é imperativa em politrauma, fraturas expostas severas tipo Gustilo 3, irredutibilidade, lesão vascular significativa e, claro, cotovelo flutuante. E a parte neurológica também, né? Paralisia do nervo radial progressiva. Sim, progressiva ou que surge logo após você tentar reduzir fechado no PS. Tem que explorar. E já que decidimos operar, a via de acesso separa o bom cirurgião do desastre. Vamos falar da via anterolateral. O acesso de escolha para o terço proximal e médio. A gente afasta o bíceps e o deltoide e dá de cara com o músculo braquial. Dividir esse músculo bem no meio é como abrir um corredor desmilitarizado entre dois territórios inervados separadamente, não é? O que é fascinante aqui é justamente a genialidade evolutiva dessa anatomia. O braquial tem uma inervação dupla maravilhosa. A metade lateral é do nervo radial e a metade medial é do nervo músculo cutâneo. Perfeito. Então, quando o cirurgião faz a divulsão na linha média, ele cria uma janela direta para o osso sem desinervar o músculo. O ventre lateral afasta e vira um escudo para o nervo radial e o ventre medial blinda o músculo cutâneo. Uma dissecção super limpa. Mas e quando o problema no terço distal? Ou a gente precisa explorar o nervo radial porque o paciente chegou com a mão caída. Aí a via anterolateral não ajuda tanto. A gente vira o paciente para a via posterior. Isso, dissecção profunda entre as cabeças longa e lateral do tríceps. E aqui tem aquele dado morfométrico que cai todo ano na prova de título. A coordenada exata do nervo radial no sulco espiral. Com a aponeurose do tríceps. 39 milímetros. 39. Achou o nervo ali, protegeu, aí você avança dividindo a cabeça medial do tríceps e ganha a superfície posterior inteira para colocar uma placa de apoio lateral. E tocando em placas, a gente entra na grande guerra biomecânica. Placas tipo Orife versus hastes intramedulares. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O húmero não é só compressão, ele funciona como um eixo de transmissão mecânica. Cada vez que a gente usa a mão, tem um torque absurdo lá em cima. Altíssimo estresse rotacional o dia todo. Então, usando redução aberta e fixação interna, como que a gente constrói uma síntese capaz de segurar essa torção? O princípio aqui é neutralização. O padrão são placas LCP ou DCP de 4,5 milímetros estreitas. Precisamos de no mínimo 8 corticais ancoradas no fragmento proximal e 8 no distal.
8 em cima, 8 embaixo. Isso. E para combater o torque, o estudo clássico de Cosmopoulos, usando elementos finitos, mostrou que a dupla placa ortogonal é superior. Você coloca uma placa na face anterior e outra na lateral a 90 graus uma da outra, usando o perfil 3.5. Resiste ao torque lindamente e não ocupa tanto espaço. Mas e quem quer preservar o hematoma com a técnica minimamente invasiva, o MIPO? Deslizar a placa sobre a pele parece ótimo, mas o úmero é um campo minado neurológico. E os nervos estão ali no meio do caminho. No MIPO, conhecer as zonas de perigo é o que evita a tragédia. Medindo a partir do epicondilo lateral para o úmero, a zona de perigo do neuromúsculo cutâneo vai de 18% a 43% do comprimento, e o nervo radial fica entre 36% e 59%. Os parafusos passam exatamente aí. Sim, o parafuso antero-posterior bicortical no terço médio cruza a descida do nervo radial. A regra de ouro para o TOUT e para a vida é evitar parafuso AP bicortical no terço médio durante o MIPO sem dissecção romba. Se colocar às cegas, a broca enrola o nervo. Nossa, pesadelo total. Por isso muitos cirurgiões fogem da placa percutânea e vão para a haste intramedular. Fica dentro do canal, longe dos nervos. Só que a haste tem as suas armadilhas. A anterógrada, por exemplo, que entra pelo ombro. 1 milímetro errado no portal de entrada ali, já causa um estrago na função do manguito rotador. Causa mesmo. O ponto de entrada precisa ser medial, profundo na cabeça humeral, lá no subcondral. Se a haste ficar proeminente, ela esmaga o manguito contra o acrômio a cada movimento do braço. O paciente cura a fratura, mas ganha uma dor crônica no ombro. Tentar subir com um implante reto por uma cortical angulada é pedir para rachar a articulação no meio. É o grande medo de todo mundo. Mas se conectarmos isso ao quadro geral da técnica, o segredo é a cinemática. Você precisa fletir o cotovelo além de 100 graus durante a inserção. Hiperflexão. Hiperflexão. Isso muda o vetor da broca, alinha com o canal medular e evita a fratura supracondilar e atrogênica. E vale a pena, viu? Porque as hastes são fantásticas para partilha de carga ou load sharing, especialmente em ossos osteoporóticos ou fraturas patológicas. Certo. Agora vamos para os cenários onde o pesadelo já virou realidade. Falha do tratamento. Pseudoartrose da diáfase. O resgate clássico é placa com autoenxerto ósseo. Mas o dado assustador é a taxa de paralisia do nervo radial nessa segunda cirurgia. 18,5%. Por que é tão alto se o cirurgião já está avisado? O que tudo isso significa para o cirurgião no pronto-socorro? Isso levanta uma questão importante, que é a biologia contra a mecânica. A pseudoartrose é um ambiente de fibrose densa. O nervo radial não está solto, ele está englobado pelo tecido cicatricial duro. Para colocar a placa, você faz a neurólise, traciona e solta o nervo. Esse estiramento gera uma neuropraxia isquêmica transitória fortíssima. Quase 1 em cada 5 pacientes acorda com a mão caída. E aí a comunicação pré-operatória é tudo. Tem que avisar o paciente. Mudando de cenário, controle de danos com fixador externo, tipo fraturas Gustilo grau 3. Qual é o timing seguro do protocolo de Suzuki para converter para placa ou haste definitiva? A janela de ouro do Suzuki é de até 2 semanas após a lesão. Mais do que isso, os trajetos dos pinos do fixador externo ficam tão colonizados que você joga o risco de infecção lá no teto, ao colocar a síntese definitiva. Fechado, no máximo 14 dias. E para fraturas patológicas? Ah, aí não tem discussão. A haste intramedular bloqueada é a escolha primária incontestável. Protege o osso inteiro, aguenta carga e permite radioterapia pós-operatória sem uma incisão gigantesca abrindo o tumor. E para fechar situações especiais, as periprotéticas, cada vez mais comuns. Fratura ao redor da prótese de ombro, usa Wright e Caulfield, e no cotovelo, classificação da Mayo, certo? Exato. E o segredo técnico é usar hastes longas de revisão ultrapassando o foco da fratura em 2 diâmetros corticais, sempre associando cabos de cerclagem e placas para garantir estabilidade. Bom, a densidade de informação aqui foi gigante. Vamos para o nosso fechamento clássico?
Especialista, resume pra gente os 12 pontos fundamentais daquelas mensagens que o ouvinte tem que levar para a vida clínica hoje. Vamos lá, rápido e rasteiro. Número 1. Desvios para o tratamento conservador são até 20 graus AP, rotação menor que 30, encurtamento até 3 centímetros. Anotado. 2. Sarmiento é compressão muscular hidrostática. Não funciona em paciente acamado ou não colaborador. 3. E alerta para o teu T. Traço simples, tipo A da AO, tem mais de 15% de falha no braço e por micromovimento. Fica um aviso. 4. Cirurgia é absoluta em politrauma, cotovelo flutuante, irredutibilidade e lesão vascular. 5. Acesso anterolateral divulsiona o braquial no meio, protegendo o nervo radial e o músculo cutâneo. Corredor desmilitarizado. Exato. 6. No mipo percutâneo, as zonas de perigo do epicôndilo são de 18 a 43% para o músculo cutâneo e 36 a 59% para o radial. 7. Biomecânica de placa LCPD, CP estreita, exige 8 corticais de cada lado, de preferência em dupla placa ortogonal contra o torque. Placa dupla a 90 graus? 8. Haste anterógrada orgulhosa demais destrói o manguito rotador. Tem que afundar no osso subcondral. 9. Haste retrógrada exige cotovelo fletido a mais de 100 graus para não rachar a supracondilar. 10. Protocolo de Suzuki para converter fixador externo tem limite de 2 semanas. Passou disso, infecção. Exatamente. 11. A neurólise na pseudortrose gera até 18,5% de lesão iatrogênica do nervo radial. Avisem os pacientes. E 12. Fratura patológica é igual a haste intramedular bloqueada. Brilhante. Resumo perfeito para os residentes gabaritarem as condutas e o TOT. Mas para deixar um pensamento provocativo para o pessoal mastigar em casa, pensa comigo. Com o avanço das reconstruções 3D e os pacientes exigindo braços esteticamente e rotacionalmente perfeitos, será que o dogma do Sarmiento para todos está com os dias contados? Ou será que, nessa ânsia por alinhar o osso milimetricamente na radiografia, a gente está super indicando cirurgias e trocando uma consolidação natural e fisiológica por uma mão caída por pura iatrogenia nervosa? Fica aí a reflexão para a próxima vez que vocês avaliarem um raio-x de diáfise de úmero. Por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista, I will be back.